Estamos ao vivo, vamos dando graças a Deus, ainda não apareceu ninguém, mas daqui a pouquinho o pessoal entra, né? Vamos aqui, então, cumprimentando. Pronto. Olha lá, ó, já começou a rodar. Ah, meu Deus. Que bom. Já entrou? Já. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que cuidam e zelam dessa construção espiritual, o leal, o lar espírita Amor e Luz, que cumprimenta aos nossos irmãos que já adentraram aqui na live dessa noite. Está aqui nossa querida irmã da nossa casa, Miriam Capinã, a Godóia, e aos poucos vamos chegando, não é, pessoal? Isso, graças a Deus. Estar vendo? Olha a companhia que nós temos aqui hoje. Dona Maria, acho que a sua imagem ficou congelada, está parada. A imagem da senhora, pelo que eu estou vendo aqui na minha tela, está parada. Congelou. Deve ter dado algum problema aí. E está ao vivo, já há 2 minutos e meio ao vivo, e a senhora está congelada, a sua imagem. Não sei se a senhora pode me ouvir, mas a imagem da senhora está congelada. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Há uma antiga lenda árabe que conta que um grande sábio, desses mestres do saber e do amor, que andam pelo mundo a falar de amor, e por onde eles passam, eles deixam um rastro de luz. E este velho sábio andava por uma região desértica, quando de repente ele avista uma casa. É a casa de um lenhador, que mora na periferia de uma grande floresta. O sábio então sente sede, se aproxima daquela casa e pede água. O dono da casa, muito atencioso e gentil, entra, pega água para o ilustre visitante, traz para ele, ele bebe água, agradece e vai se afastando. E a título de agradecimento ainda, ele se volta depois de dar alguns passos e fala para o dono da casa apenas uma frase. A frase foi: homem, entra na floresta. Ele fala isso e vai embora. E aquela frase, homem, entra na floresta, fica ecoando na mente daquele lenhador. Ele então se dá conta que, embora seja um lenhador e viva há anos na periferia, nos arredores da floresta, jamais ele se aventurou a entrar naquela floresta. Floresta que ainda era virgem, ainda não havia sido desbravada pelas mãos humanas. Então aquele lenhador continua trabalhando pela periferia da floresta, mas aquela frase não lhe sai da mente. Homem,
entra na floresta e um dia ele resolve seguir a orientação, o conselho daquele grande sábio e começa a adentrar na floresta. Então ele começa a ficar deslumbrado com as árvores que ele vai encontrando no interior da floresta. Árvores que jamais ele havia encontrado na periferia, fora daquela grande floresta. Eram jacarandás maravilhosos, eram mognos de lei, eram madeiras de toda sorte, de todo valor, que ele não encontrava fora daquela floresta. Então, como lenhador, ele começou a desbravar aquilo. Ele começou a desmatar aquelas madeiras e vender na cidade. E começou a ganhar bastante dinheiro. Quanto mais ele adentrava na floresta, quanto mais ele tirava, explorava aquelas madeiras ricas, ele ficava cada vez mais rico. E aí ele continuou entrando na floresta e se dando muito bem. Mais na frente, depois de adentrar bastante na floresta, ele encontrou uma mina de ouro e prata. Então ele foi até o cartório da cidade, verificou que aquelas terras eram terras devolutas, não tinham dono. Ele então as registrou em seu nome e passou a explorar sozinho aquela mina de ouro e prata. Ele passou a explorar aquela mina e mais todas as madeiras ricas e nobres que ele encontrava no interior da floresta. Este homem ficou imensamente rico. Mas aquela voz não lhe saía da mente. O homem entra na caverna, na floresta, como se ele já havia entrado, havia se dado bem, agora estava muito rico, e aquela voz não lhe deixava em paz a orientá-lo a entrar na floresta, mas ele já havia entrado, tinha dado certo. Ele agora era um homem rico, só que, junto com a riqueza que ele havia ametralhado, veio também todos os problemas inerentes à riqueza. Eram problemas de toda sorte, eram problemas com imposto de renda, eram problemas trabalhistas, eram problemas de toda sorte, problemas inerentes à própria riqueza. Ele não estava satisfeito. Ele havia entrado na floresta seguindo a orientação do sábio. Materialmente ele ficou rico, mas ele não era feliz. Um dia, esse homem consegue, depois de muitos anos, se encontrar com o velho sábio novamente e pode tirar a dúvida. E fala: mestre, lembra-se que um dia passastes na minha porta, pediste água e eu te dei, e a título de agradecimento tu mandastes que eu entrasse na floresta. Eu entrei e deu certo. Eu entrei e fiquei rico. Hoje eu sou um homem poderoso. Mas junto com a riqueza, mestre, vieram todos os problemas inerentes à própria riqueza. Não sou feliz, apesar de ser rico. Como compreender isso, mestre? Se eu seguir sua orientação, sou rico, mas sou infeliz. Que explicação você tem para me dar? Conta a lenda que o mestre olhou paternalmente nos olhos e disse assim: ah, meu filho, é que você entrou na floresta errada. A floresta que eu havia te mencionado era a floresta do teu interior. Era a floresta da tua mente. Era a floresta espiritual que é você. Para que você encontrasse as causas de possíveis sofrimentos que você passa e resolvesse ali na fonte os problemas de possíveis sofrimentos pelos quais você passa. Então, a floresta que eu pedi para que você entrasse era a floresta do seu interior, para você se autoconhecer, para você conhecer a causa de possíveis sofrimentos que porventura você passa. Meu filho, você entrou na floresta errada. E ao me deparar com esta lenda, meus amados, eu pensei que todos nós encarnados estamos adentrando na floresta material. Cada vez mais a gente se preocupa com os valores materiais, com a busca de receita. E cada vez mais os problemas se acumulam porque não estamos preocupados em adentrar na floresta interior, para descobrirmos
causas de possível sofrimento que tenhamos, porventura tenhamos, e resolvê-los ali no nascedouro. A maioria de nós adentramos na floresta errada. A gente precisa cair em si para adentrarmos na floresta certa, que é a floresta de nós mesmos. Quando Deus criou a humanidade, ele dotou o homem de instintos. Os divinos instintos que a humanidade tem. Sem os instintos, o ser humano não seria pessoas completas. Por isso que Deus nos dotou de instintos. Os instintos são extremamente importantes para a nossa vida. O homem só perde e só sofre quando ele faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos. Ou seja, ele se perde entre os instintos e ao invés de sublimá-los, porque esse é o objetivo da evolução espiritual. Esse é o objetivo de todo ser humano, sublimar os instintos, para que eles se transformem em virtudes. Mas incautos que somos, por conta do livre-arbítrio, por conta de um outro instinto de conservação ou de preservação, a gente acha que quanto mais a gente tiver, quanto mais se tem, mais se é feliz. E erradamente a gente segue por essa floresta errada, deturpando cada vez mais os instintos e perdendo para eles, ao invés de sublimá-los. Todo instinto sublimado, ele vira uma virtude. E esse é o objetivo da vida e do nosso crescimento espiritual. Mas o instinto, quando está deturpado, ele vira defeito. Então, os instintos, eles são neutros, eles são maravilhosos. É uma inteligência divina que vela por nós, que precisamos apenas sublimá-los, transformá-los em virtudes. Mas, infelizmente, a gente envereda por um caminho contrário. E, ao invés de sublimá-lo, como eu disse, nós deturpamos os instintos. Instintos deturpados viram defeitos, imperfeições que a humanidade tem. Por exemplo, só para que a gente entenda, o instinto do amor próprio, ou da autoestima, é a mesma coisa. É importante que tenhamos amor próprio. É extremamente importante que tenhamos autoestima, que nos amemos. Não é? Só que esse instinto deturpado, ele vira orgulho. E o que é orgulho? Amor próprio em demasia. Eu tenho amor próprio demais, esse amor não sai de mim, e eu fico orgulhoso. Eu sou o rei da cocada preta, eu sou o centro do universo, o mundo gira em torno de mim. Isso vira orgulho. O amor próprio, que é um instinto bom, natural, divino, deturpado, vira orgulho. Qual seria o objetivo? Que eu pegasse o instinto do amor próprio que todos nós temos, desde o começo, e sublimá-lo. Então, esse instinto do amor próprio, ele vira amor altruísta. Né? Ele sublimado, ele vira amor altruísta, caridade. Não é? Então, o amor precisa começar em algum lugar do universo. Então, aqui começa em mim. E ele já começou, através do amor próprio. Porque o que não pode é o amor ficar detido em mim mesmo. Porque aí vira amor próprio em demasia, vira orgulho. Eu preciso sair de mim na direção do próximo, através do amor ágape, através do amor fraterno, através do amor altruísta. Então, esse instinto do amor próprio fica equilibrado, porque eu distribuo o amor que eu tenho também. E é interessante a matemática do amor, a matemática de Deus, a matemática do universo. O amor é um sentimento, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente divide, mais ele se multiplica em nós mesmos. E vamos ser felizes. Porque não dá para ser feliz sem amar, sem o amor. Quer ver outro exemplo? O instinto, por exemplo, do sexo. É um instinto natural, é um instinto divino. Mas deturpado vira luxúria. Luxúria é um defeito de um instinto que é bom, que está deturpado. O que eu deveria fazer com o instinto do sexo, que é um instinto natural e divino? Sublimá-lo. Ele vira o quê? Castidade. E castidade não é abstinência, não é celibato, não, isso é outra coisa, isso é a negação do sexo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de sublimar o instinto para que ele vire, para você fique celibato, para você fique casto, uma pessoa casta, com sexo responsável, utilizando essa energia que é divina de forma correta.
mas nós deturpamos os nossos instintos. Por exemplo, o instinto do descanso. Ele deturpado vira preguiça. E faz parte da lei do trabalho. A gente precisa sublimá-lo para equilibrar, para que ele vire virtude. E assim por diante. Né? Por exemplo, o amor, o instinto da preservação ou de conservação. É para que a gente tenha o necessário para viver e se satisfaça com aquilo e seja feliz. Mas esse instinto de conservação ou de preservação deturpado vira egoísmo. Eu quero ter cada vez mais. Eu quero ter cada vez mais, em detrimento até dos outros. Então, eu não vou ser feliz nunca desse jeito. Então, o objetivo é que eu pegue esses instintos naturais que Deus me deu e sublime, né? Sublime esses instintos para que eles virem virtudes. Esse é o objetivo da vida. Mas eu só posso fazer isso se eu conhecer as minhas imperfeições. Em toda luta, em toda guerra, não é? O vencedor vai ser aquele que tiver uma estratégia melhor. E conhecer o inimigo, as falhas do inimigo, faz parte da estratégia de um bom combatente. Então, nesse caso, eu estou me referindo aos meus inimigos internos que eu tenho, que eu preciso conhecê-los para poder combatê-los. É orgulho, é vaidade, é luxúria, é preguiça, são os chamados pecados capitais, que são os meus instintos deturpados. Mas se eu vou conhecer esses instintos, vou me autoconhecer com o objetivo de combatê-los, como é que eu combato vaidade? Como é que eu combato o orgulho? Como é que eu combato o egoísmo? Encarando-os de frente? Não. Porque na natureza, tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Eu só preciso me autoconhecer, fazer uma viagem para dentro de mim mesmo, para conhecer as minhas imperfeições com o objetivo de combatê-las. Mas como é que se combate os meus inimigos internos? É combatendo-os de frente? Não, claro que não. É fazendo exatamente o contrário. Por isso que Jesus disse assim, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, que é o contrário do orgulhoso. Jesus não disse bem-aventurados que combatem o orgulho. De jeito nenhum. Bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus não disse bem-aventurados os que combatem a ira. Não, ele disse bem-aventurados os mansos. Ele não disse assim, bem-aventurados que combatem a apatia. Não. Ele disse bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu entendi e pesquisei Madre Teresa de Calcutá e descobri que Madre Teresa de Calcutá nunca fez campanha contra a guerra. Não. Antes, ela fazia campanha a favor da paz. Sabe por quê, meus amados? Porque na natureza, a sombra não pode com a luz. Então se faz reforma íntima e se combate o próprio ego, e se combate o próprio eu, e se combate o homem velho. Não é encarando os defeitos de frente, porque seremos derrotados. São defeitos milenares que eu construí em várias reencarnações transatas. Parece que os meus defeitos têm vida própria. Até não tem nem como fazer isso, encarar o defeito, o orgulho de frente, por exemplo, e combatê-lo. Então, se faz reforma íntima, é praticando o bem, é fazendo o contrário, é desenvolvendo luz dentro de mim, e quando a luz chega, a sombra desaparece. Quer ver um exemplo? Eu sou uma pessoa orgulhosa. Descobri isso na minha viagem interior. Não é? Então, o que é que eu faço? Eu combato o orgulho? Não. Eu procuro desenvolver humildade, que é luz. Então, eu procurando desenvolver atitudes de humildade, o que é que acontece com o meu orgulho? Ele desaparece ou vai desaparecendo. Por quê? Sombra, que é orgulho, não pode com luz, que é humildade. Não pode. Né? Só existe sombra porque existe ausência de luz. Então, como é que eu faço a reforma íntima? Desenvolvendo virtude. Se eu sou uma pessoa apática, se eu sou uma pessoa que não ligo para ninguém, que a dor do próximo não me preocupa, como que eu combato isso? Procurando desenvolver atitudes de misericórdia para com o próximo. Começa com a apatia, a empatia, me colocando no lugar do outro, não é? E aí, quando eu tenho atitudes de misericórdia para com o próximo, a apatia, né, e o desinteresse pelo próximo vai desaparecendo.
Então, se pratica reforma íntima desenvolvendo o bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque quando eu pratico a caridade, o altruísmo, eu vou deixando o meu eu egoísta fraco. Quando eu sou altruísta, o meu ser egoísta vai diminuindo, vai desaparecendo. É assim que se combate o homem velho. Não o encarando de frente, mas fazendo exatamente o contrário. É despertando a consciência para isso. E era assim que Santo Agostinho fazia, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Quando falaram o que é preciso fazer para ter um futuro melhor, garantir uma felicidade futura. Ele fala, o sábio na antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ah, mas nós conhecemos a veracidade dessa máxima. O problema está em nos conhecer a nós mesmos. Como é que faz? Aí ele lembrou de Sócrates, o sábio na antiguidade já vos disse, né? E eu fazia isso quando eu estava aí na Terra, encarnado. Todas as noites eu passava o meu dia em revista. Eu analisava como foi o meu dia antes de dormir. Pelo menos uns 10 minutos. Isso aí é um investimento que estamos fazendo para a nossa felicidade futura. Vale a pena. Apenas 10 minutos por noite. Coloco o meu dia em revista e vejo como foi o meu dia, como é que eu atuei, se eu agi corretamente com todas as pessoas, se eu agi de forma digna como um verdadeiro cristão ou não. E se por acaso eu agi errado com alguém, que a minha primeira providência no dia seguinte, se eu for merecedor de mais um dia, é fazer a devida reparação. É assim que se faz reforma íntima e se melhora a cada dia, não é? Fazendo exatamente o contrário que o nosso defeito quer impor. Que eu faça exatamente o contrário. Ao invés de desenvolver defeitos ou dar vazão a ele, né, ou dar alimento e combustível para os meus defeitos, que eu faça exatamente o contrário e desenvolva virtudes e pratique o bem e seja uma pessoa calma e serena e seja um ser misericordioso, né? E seja uma pessoa mansa e não tenha armas para combater ninguém, a não ser a mim mesmo. Porque este ser que sou eu vai permanecer, né? Esse ser que sou eu, depois do Gesualdo desencarnado, este corpo não valerá mais nada. O Cristo já falou, a carne para nada serve. Mas este ser pensante vai continuar existindo, né? Vai continuar existindo e tendo os mesmos sentimentos que eu tenho agora encarnado. Então, que eu os combata agora, porque a encarnação é importante para isso. Porque desencarnado fica muito difícil vencer defeitos. Até porque eles se multiplicam quando estamos desencarnados. Até os vícios físicos, álcool, drogas, cigarro, essas coisas, se você vencer enquanto estiver encarnado, ótimo. Porque depois de desencarnado, esses vícios, esses desejos se multiplicam por 10. E aí? Você não consegue. Então, a encarnação é importante até para isso, porque funciona como um mata-borrão, camufla os meus defeitos, eles ficam mais fracos, então eu posso combatê-los com mais eficácia. Então, esse é o objetivo da vida, meus amados, combater a nós mesmos. O bom combate que Paulo falou tanto não é do homem contra outro homem, não. Esse é o mau combate do homem contra outro homem, das guerras, das violências. O bom combate que Paulo se referiu ao seu amigo Timóteo, na segunda carta a ele, é do homem contra ele mesmo, para que morra o homem velho, para que surja o homem novo. Só que eu não posso encarar esse homem velho de frente, como eu disse, mas eu tenho que alimentar o homem novo. É mais ou menos como aquela história do avô que falou para o netinho: nós temos 2 animais dentro de nós. Um é bonzinho, maravilhoso, dócil, educado, manso. O outro não é. O outro é bravo, o outro é violento, o outro é terrível, o outro é assassino. Nós temos esses 2 animais dentro, que às vezes eles brigam. O animal bom briga com o animal ruim. Aí o netinho perguntou, avô, e qual dos 2 vence a briga? E o avô falou assim, aquele que você alimentar melhor. Olha só. Então eu alimento o meu animal bom
praticando coisas boas. Esqueço o meu lado ruim, o animal ruim que eu tenho dentro de mim, que sou eu. Eu esqueço isso, porque eu não vou conseguir combatê-lo de frente. É impossível, não tem nem como fazê-lo. Mas que eu alimente sempre o animal bom que eu tenho dentro. Que eu dê vazão às coisas boas, ao Evangelho de Jesus, ao que é preciso. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que um dos grandes flagelos da humanidade é orgulho e egoísmo. Nós temos que nos aurir de todas as nossas forças espirituais no intuito de combater esses dois grandes flagelos, que é o orgulho e o egoísmo. Porque eles funcionam como cabeça de legião. A maior parte das minhas imperfeições, dos meus pequenos defeitos, são detalhes, mas são oriundos do orgulho e do egoísmo. Às vezes eu não sou muito orgulhoso, não tenho uma atitude muito orgulhosa, mas aos poucos eu vou desenvolvendo detalhes do orgulho. Né? Detalhes do orgulho. Então eu tenho que me aurir de todas as forças espirituais e desejo de ser bom, de fazer o bem, para combater o orgulho e o egoísmo, para que surja sempre o homem novo. Porque esse é o objetivo da vida, que surja sempre o homem novo. Mas é mais fácil ficar olhando, como eu sempre disse, até em palestras, o defeito dos outros. Se eu começar a ver o defeito dos outros, eu não vou gostar de ninguém, porque ninguém gosta do que não é bom. Se vocês, meus amados, começarem a olhar as minhas imperfeições, os meus defeitos, vocês não vão gostar do que vocês veem, vocês não vão gostar de Jesualdo. Então, o segredo é que olhemos os nossos defeitos com o objetivo de combatê-los. E que olhemos as virtudes que o nosso próximo já desenvolveu, porque ninguém também é só defeito, nós somos um misto de sombra e luz. Então, que eu olhe as virtudes que o meu próximo já desenvolveu com o objetivo de amá-los, porque eu vou gostar do que eu vejo. Então, a gente vai se amar dessa forma. Esse é o segredo. Mas é mais fácil ver o defeito dos outros, é impressionante, né? Como aquela história das 3 velhinhas, como eu já falei. Bem de idade, que tomavam chá da tarde juntas, às vezes era na casa de uma, às vezes era na casa da outra. E um dia uma delas falou assim, eu estou preocupada comigo. As outras perguntaram por quê. Ela disse, porque ontem eu estava com a vassoura no meio da casa e eu não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Aí quando a gente fala de uma mazela, dá coragem para que o outro fale também, né? Por isso que as reuniões de terapia, como Hortênsias Lilazes, Reviver, dão certo, porque a gente se nivela por baixo. Aí quando ela falou dessa mazela, a outra criou coragem e falou também, eu também estou preocupada comigo. As outras duas perguntaram por quê. Ela disse, porque ontem eu estava de camisola perto da cama, eu não sabia se eu ia levantar ou se eu já tinha levantado ou se ia deitar. Aí a dona da casa falou, nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual a vocês. Isola, e bateu na madeira 3 vezes. E ato contínuo falou, peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Então, quem estava pior das 3 era a dona da casa, mas é mais fácil ver o defeito dos outros. É desse jeito, meus amados. É desse jeito, minhas amadas, que caminha a humanidade. Nós temos a tendência de vermos sempre o defeito do próximo, quando o segredo é exatamente o contrário. Que eu olhe as virtudes que vocês já desenvolveram, e eu sei que vocês têm muitas virtudes para me mostrar. E eu vou gostar do que vou ver. E se vocês olharem as minhas virtudes, algumas que eu já consegui desenvolver, a gente vai se amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Não é? Mas aí eu tenho que olhar para as minhas imperfeições no intuito de combatê-las. E como eu disse, é importante que frisemos isso. É importante que levemos isso a partir de agora na nossa caminhada. Que a gente desenvolva virtudes no objetivo das nossas imperfeições irem enfraquecendo e morrendo dentro de nós. É assim que se faz reforma íntima. Paulo é um grande exemplo. Por isso que Paulo é um dos cristãos que eu mais amo e que eu mais admiro. Primeiro porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Conheceu na estrada de Damasco. E aquele encontro com Jesus espiritual, com Jesus no seu corpo glorioso, que Paulo fala depois desse corpo na carta aos Coríntios,
né? Disse para ele assim, ele perguntou para Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus que todos nós deveríamos fazer. Todos nós deveríamos fazer. Quem não fez deveria fazê-lo. Ele disse para Jesus assim, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus disse, entre em Damasco, hospede-se numa hospedaria na rua direita, daqui a 2 dias alguém te procurará para te dizer o que fazer doravante. E o mais importante, meus amados, é a obediência de Paulo a esta ordem. A partir dali, a vida de Paulo mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Abdicou de uma carreira gloriosa no Sinédrio, carreira política, ele era o possível sucessor de Gamaliel, e aí ele foi cuspido no rosto, ele foi esbofeteado, ele sofreu chibatadas, ele foi menosprezado, ele foi até pouco aceito no começo, até pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus, ele sofreu muito, né? Mas ele conseguiu mudar, ele conseguiu vencer a si mesmo, né? Tanto é que em Romanos, na carta aos Romanos, Paulo escreve assim, que miserável homem eu sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se eu não faço o bem que eu quero, só faço o mal que eu não quero, é o pecado que habita em mim que faz. Olha que interessante. E ele foi vivendo assim, tentando combater esse homem velho. E lá na carta aos Gálatas, ele já muda. Ele diz assim, já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Olha que lindo. Aquele miserável homem já não existia mais. Agora era o Cristo que vivia no próprio Paulo. Olha que lindo. Ele venceu a ele mesmo. E aí ele escreve a última carta dele para o seu amigo Timóteo, na cadeia, preso em Roma. Foi a última carta, porque no outro dia que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele foi decapitado. Ele escreveu na segunda carta a Timóteo o seguinte, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. É por isso que eu admiro e amo este homem chamado Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso. Naquela época era comum, quando as pessoas se convertiam, converter é mudar de rumo, é mudar de trajetória, né? Quando as pessoas se convertiam, a maioria delas mudavam até de nome, como Zaqueu, por exemplo, que mudou de nome, passou a ser Matias, como Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso, né? Como Levi, que era cobrador de impostos também, igual Zaqueu, se transformou num discípulo de Jesus e mudou para Mateus. De Levi passou a ser Mateus. Então era muito comum que as pessoas mudassem até de nome, quando se convertiam, quando transformavam suas vidas. E Paulo fez isso. O grande Paulo é responsável por estarmos falando de Jesus nos dias de hoje, mais de 2000 anos depois. Porque ele foi o vaso escolhido pelo próprio Jesus para levar o cristianismo, a ideia do cristianismo para Roma, que naquela época era a capital do mundo. Se o cristianismo tivesse chegado a Roma, não teria se espalhado pelo mundo como se espalhou até os dias de hoje. Por isso que Jesus o escolheu como o vaso mais importante para levar a sua doutrina até Roma. Porque os outros apóstolos, apesar de terem boa intenção, né, eles não tinham a capacidade intelectual que Paulo tinha. Por isso que ele foi o vaso escolhido. Jesus conhecia o coração das pessoas. Lá no fundo, Jesus sabia que Paulo ele tinha uma essência boa e que ele iria se transformar para essa essência boa. Jesus sabia, porque o conhecimento de Jesus transcende, não é igual ao nosso. Então, Paulo é muito importante na nossa vida, principalmente na minha. Então, o título dessa palestra de hoje foi O Bom Combate, inspirado na carta que Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo. Muito obrigado a todos vocês.
Fiquem em paz. Oi, Gesualdo. Tivemos problemas aqui com a internet, entrando e saindo, eu não consegui nem fazer Então, a abertura. Eu agradeço a você por ter feito antes, já e entrado, né? Sim, então, pode antes falar. da minha imagem ficar maior, como a senhora falou, né? A sua Ah, imagem ficou congelada. A sua imagem ficou congelada e não uhum. dava para ouvir, nem. Por isso que quando a minha imagem aumentou, eu achei que era hora de começar. Então, eu vi que aqui estava. Congelou mesmo, saiu fora, né? Então, eu perdi algumas partes, mas nada que me impediu de sentir aí, né, as grandes lições maravilhosas das suas palavras, sempre muito úteis, e um estímulo muito grande, né, de uma forma leve, ao autoconhecimento para a nossa transformação, que é esse o objetivo da nossa doutrina esclarecedora, não é? Talvez foi a sua internet que falhou, mas se Foi. ficou gravado, se não prejudicou a gravação, depois a senhora vê Sim, na não gravação, prejudicou, né? não, com certeza não, porque senão as pessoas Tá também bom, teriam falado aí que estava fora do ar, né? Mas então nós tá bom. estamos aqui com o pessoal bom, né? Hoje estou observando que a maioria é o pessoal nosso, mesmo da casa. Então, agradecendo nossas irmãs trabalhadoras da nossa casa, que eu já tinha falado, a Miriam, a Godóia, a Dona Cida, a Flor, a Sinhá, a Solange, nossa querida Solange Fatione, entrou hoje, nos presenteou. Obrigada, Sô. A Deise, que é lá da Bahia, está aqui também, nossa querida, estuda na nossa casa à distância. A Edileuza, a Leninha, a Ilânia, a Nilza, a Edmar. Então, um pessoal legal, né? E nós vamos, com certeza, conseguir aí multiplicar com o tempo, porque o tema é bom, né? Então, a gente multiplica essa audiência, porque o tema é bom e necessário para nós nos nossos dias. Eu fiquei esperando você, que você sempre traz uma poesia linda no final, e dessa vez você acho que mudou um pouco a estratégia. Eu não vi a poesia, só vi você falando do nosso ídolo, que é Paulo Apóstolo, né? Eu quero, então, agradecer mais uma vez a todos. Quero deixar, então, para finalizarmos, né, fechar aí com chave de ouro, vou deixar na sua mão novamente para você fazer o encerramento por nós. Aí esteja à vontade e receba a nossa gratidão por tudo, viu? Jesus te ilumine. Tá bom, Boa noite Maria. para Muito você. obrigado a você e ao José e a toda a família Leal por essa oportunidade. Então, que todos, se tiverem um copo com água por perto, que deixem do lado, que essa água vai ser fluidificada e certamente nos servirá de remédio para qualquer mal físico ou perispiritual que porventura tenhamos. Então, vamos agradecer a Deus por esses instantes, pela vida, pelas oportunidades de crescimento, de aprendizado, e que a gente não, que a gente não consiga não perder nenhum detalhe da na nossa existência, qualquer detalhe que nos proporcione crescimento. Então, que o nosso amor possa se expandir para todas as regiões do planeta, onde haja qualquer pessoa necessitando desse amor. A espiritualidade poderia fazê-lo sem o nosso concurso, mas as energias anímicas são extremamente importantes para as vibrações. André Luiz, quando excursionava com Clarencio e outros amigos pela crosta da Terra, ele viu várias luzes saindo de vários pontos e perguntou para Clarencio: que luzes são essas, Clarencio? Clarencio disse: são os centros espíritas fazendo vibrações. Então, vibrar é isso, é a gente unir os nossos pensamentos, nosso amor, no objetivo de tentar mudar a psicosfera da Terra, que não anda muito boa. Então, façamos a nossa parte e vibremos, que emanemos de nós mesmos o melhor que há em nós, o melhor do nosso amor próprio, a nossa autoestima, que é exatamente esse sentimento anímico que vai fazer a diferença aonde a espiritualidade conduzir. Que haja saúde para aqueles que sofrem,
que haja resignação para aqueles que passam por qualquer tipo de sofrimento, que haja paz nos lares, que haja desenvolvimento do amor, porquanto os lares são verdadeiros laboratórios do amor. Que haja paz em nosso planeta tão sofrido, que os canhões sejam silenciados, que aquelas regiões de conflito e de guerra, que os líderes daquelas regiões caiam em si e vejam o mal que estão cometendo para eles próprios. Que haja paz no nosso planeta, que haja energias benéficas para todos os dependentes químicos do nosso planeta, para que eles encontrem no Evangelho de Jesus a força necessária para saírem da algema dos vícios em que estão aprisionados. Que haja paz, que haja emprego para aquele que não tem, que haja o pão na mesa de todo cidadão da terra, e que essas vibrações se estendam pelo plano espiritual, para aqueles que já desencarnaram, para que encontrem a paz, para que encontrem o caminho da felicidade, porque esse é o objetivo da vida. Estando nós encarnados ou não, procuramos ser felizes, mas que todos possam encontrar em si mesmos a causa de possíveis sofrimentos de agora, para que se descortine o limiar de uma nova vida. Essas são as nossas vibrações. Eu queria deixar o Pai Nosso em verso e prosa, escrito pelo padre José Silvério Horta, pelas mãos dadivosas de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Então, quem separou o copo com água, por favor, esse é o nosso remédio de hoje. Então, vamos encerrando, agradecendo muito, mais uma vez, que Jesus seja conosco, que aqueles que vierem depois assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, possam também se beneficiar dessas palavras que foram hoje trazidas pelo Gesualdo. Obrigada, Gesualdo, Jesus ilumine você, obrigada a todos os nossos queridos que aqui estão conosco mais uma vez nessa noite. Muita paz. Muita paz a todos. Muito bem.